Você trabalha em uma prisão de segurança máxima e descobre que está preso com uma criatura invocada para vingar os pecadores. E eu sou a F e essa é a parte final da série Go, a trama monstruosa. Então paga seus pecados no boleto e vamos pra história. A história começa de onde parou, pois o maior interrogador do governo chegou e o negócio seria louco. Ou não. E os guardas não querem ficar na porta esperando, pois ele gosta de trabalhar sozinho e Nida estava escondida escutando tudo, pois ela sabe que tem algo de errado e se não fizesse nada, todos estariam em perigo. Ela vai falar com os prisioneiros e ela sabe que o velho do tapa-olho sabe de alguma coisa, e ele era um pastor da religião deles e geral está assustado. E como não tem pra onde ir, ele começa a contar que a Lysaed não estava ali, mas sim uma criatura chamada Go, e ela é invocada para trazer os maiores pecados de cada pessoa à realidade. E a maior arma dela era se parecer com outra pessoa, e ele mostra aquele mesmo símbolo que vimos no primeiro episódio. Ele diz que para invocar, a pessoa precisa vender a própria alma e quem assume é a criatura. E agora que começa a loucura, pois o comandante da Cunha recebe um chamado que encontraram o corpo do Lysaed em um prédio e ele estava falecido e eles não sabiam como explicar. E falar de Sing, o interrogador, depois de terminar a brincadeira, percebe que pegou muito pesado e vai soltar a Lysaed. E nesse momento que dá ruim, pois ele se transforma na criatura e começa uma loucuragem. E Nida se esconde na cela e o Go estava transformado no Falad, pois ele consegue se transformar em quem prova da carne. O Go solta todos os prisioneiros e geral está com medo, e quando ela vai olhar o verdadeiro Falad, ele deu uma falecida de leve e a criatura olha para um prisioneiro e dá um sorriso, e era o Mudinho. E agora começa a grande fuga, pois o bicho começa a ir atrás dela e ela vai fugindo por vários corredores, e nesse momento me deu 2 picos de angústia no coração, e ela chega na porta de saída da prisão e começa a gritar no desespero, enquanto que do lado de fora o pessoal está tentando abrir a porta, o bicho está vindo na direção dela em câmera lenta. E quando conseguem abrir, o bicho simplesmente some. Os soldados não encontraram nada, e ela começa a explicar que estava sendo perseguida por um Go, e vou te falar, realmente assustador. Ainda mais quando está de vidro fumê e à noite. Aí não tem pra ninguém. Já meto logo 3 Pai Nossos e 5 Salmos pra ficar tranquilo. E ela diz que ele assumiu a aparência do Falad e ninguém acredita. Mas eles descem, todos os prisioneiros fugiram e encontraram o Falad tortinho no melado. Nida começa a procurar pelo local, pois ela precisava encontrar quem invocou aquela criatura, pois seria a única pessoa a resolver. E ela acha que foi o único prisioneiro que sobrou, mas ele não falava. E da Cunha começa a dizer que ela não estava muito bem, e ele sabia que tinha algo de errado, pois na hora do interrogatório ele começou a ser confrontado, pois todos ali teriam um pecado. E claro que nessa vida tudo pode piorar, pois a Tenente Lax começa a dizer que Nida está envolvida com a Lysaed, por isso ele conseguiu fugir, e diz que ela facilitou a fuga dos prisioneiros e que o capitão da Cunha estava encobrindo tudo. E aqui começa o confronto, pois ela começa a jogar todos contra ele e diz que ele não tinha moral nenhuma nas decisões, pois era um bêbado. E aqui eu não entendi o que aconteceu, pois tem uma guarda que está do lado da Lax e ela está usando o bastão para se proteger, sendo que a arma mais fraca que o pessoal estava usando era uma AK-47, e devem ter pago um salgado e um refresco para ela, porque não é possível. Lax consegue colocar todos contra o da Cunha e Nida, e ele é preso para ser interrogado, e Nida e o Mudinho são jogados na sala de execução. E quando ela percebe, todos os prisioneiros estavam escondidos, e eles tentam ir para cima dela, mas ela diz que estava do lado deles e só queria sobreviver. E agora que vem as grandes revelações, pois ela acha que foi o Mudinho que invocou o Go, e o pastor diz que ele não teria como fazer isso, pois nem conhecia a criatura. E a história dele é que ele trabalhava em uma casa de chá como garçom, mas estava no lugar errado na hora errada, e foi levado para ser interrogado, e como não sabia de nada, trouxeram a família dele e eles foram pro céu, ou para onde eles acham que foram, porque a jurisdição na Índia é diferente. E desde então ele ficou traumatizado e não falou nada, então ele não tinha culpa nenhuma, mas diferente dele,
os outros presos provavelmente fizeram alguma besteira tentando acabar com o governo. E quando Nida percebe, aquela sala era parecida com o sonho que ela teve com o pai, que o pai acabou falecendo. E o pastor diz que todos eram levados no final e eram executados. Então o acordo que ela fez para entregar o pai não estava valendo de nada. E os guardas descobrem que eles estavam ali, mas eles trancam a porta pois poderia dar muito ruim. E os outros guardas encontram um prisioneiro falecido e não conseguem identificar quem era. Então aquilo quer dizer que um dos que estava ali na sala era o Gol. E agora todos ficam tensos e alguns guardas começam a acreditar que Nida estava certa sobre o Gol, mas Lax não quer acreditar. Nida começa a arrumar um jeito de sair do local e ela encontra uma saída pela tubulação. E ela começa a fugir com o mudinho e os guardas encontram um tapa-olho do padre. E o bicho se revela e começa a atacar todos os prisioneiros. Nida está conseguindo sair da tubulação, mas acaba sendo puxada. Mas misteriosamente ela volta dizendo que conseguiu fugir e foi mordida. E agora começa a Malkush, pois os guardas encontram outra Nida e ela diz que foi mordida. E Lax, vendo todos despedaçados, ainda assim não está acreditando que tem alguma coisa monstruosa fazendo aquilo. E é tipo você chegar em casa e ter pegadas no teto e com certeza não é seu gato que deu um rolê com os amigos na laje. Nida é levada e agora começa a interrogação. E Lax começa a perguntar o que estava acontecendo e ela diz que não tem ligação com a Lisa Ed. E no andar de cima, Nida e o Mudinho estavam tentando fugir e eles conseguem chegar na sala do Capitão da Cunha e a outra Nida está apanhando na desvantagem. Mas agora vem aquele momento que dá uma angústia de leve, pois ela diz que contaria tudo o que sabe e diz para Lax chegar mais perto, que vai contar tudo sobre a Lisa Ed. E ao mesmo tempo um guarda entra na sala do comandante e fica sentadão achando que está de férias. E agora vem as revelações, pois a Nida que estava com os guardas era verdadeira e o Mudinho ficou tão assustado que começou a falar. E Nida conseguiu prender Lax e ela diz que acha que ela é um traidor, pois quando Saed foi pego, ele ficou repetindo o nome dela. E o da Cunha diz que ela foi escolhida para entrar no esquadrão de interrogação, pois acreditavam que ela tinha algum envolvimento com o pai dela. E Lax tenta dar uma facada errada nela, na trairagem, mas da Cunha dá uma falecida nela. E agora vemos mais um plot twist, pois ele conta que antes do pai dela dar uma falecida de leve, ele fez um ritual diferente e foi ele que invocou o Gol para acabar com todos. E agora Nida e da Cunha precisavam trabalhar juntos e galera, que loucura, porque o próprio pai dela estava tramando tudo isso por trás, pois como o Gol consegue se transformar em várias pessoas, ele conseguiu manipular tudo até ali. E no caminho todos estavam falecidos e quando chegam na sala do da Cunha, todos os soldados estavam escondidos. Nida diz que sabe o que estava acontecendo e diz que todos juntos estariam bem. O problema é que ela sabia que o Gol só pararia quando terminasse de vingar os pecadores. E ela pede para o Mudinho pegar a gravação que o da Cunha tinha do pai dela, pois ele guardava todas as confissões e na gravação o pai dela diz que era inocente, mas que todos que estavam ali pagariam de alguma forma e isso seria o castigo da filha dele por fazer isso com o próprio pai. Nida aponta a arma para da Cunha, pois isso tudo só aconteceu por culpa dele, pois ele era responsável por acabar com todos os inocentes que não eram a favor do governo. E ela diz que geral era culpado por isso e atira na luz e diz pro Gol fazer o trabalho dele. E ele começa a colocar uma caixa de som no talo, na frente da casa do trabalhador brasileiro. Pera, confundi. O Gol começa a acabar com todos, e ela encontra uma janela e consegue fugir com o Mudinho. O problema é que do lado de fora, o esquadrão de resgate chegou e eles seriam salvos. Mas o da Cunha aparece e ela acha que ele é o Gol disfarçado. E ele diz que faria tudo pelo país e agora ela sabe que era ele mesmo. E dá uma falecida no cara pelo que ele fez com o pai dela, sendo que o pai dela só foi preso porque ela denunciou por ser burra. Então deixa aí quem é o verdadeiro culpado dessa história. E a série termina com Nida sendo condenada, pois ela diz que aquele lugar estava trabalhando de forma errada, mas o pessoal diz que eles estavam fazendo o que o governo mandou, pois não importa o que acontecesse, eles precisavam das informações e não poderiam deixar rastros. E Nida já estava preparada, pois agora é a vez dela invocar o Gol. Galera, essa foi a série
Go, a trama monstruosa. Então deixa seu like e se inscreve aí se curtiu. E essa série só tem 3 episódios, mas se sair mais, eu trago aqui. Então vem comigo e fica ligado que logo teremos mais desses filmes e séries de terror que vocês gostam. Agora eu vou nessa, então beijos, abraços e fui!